Eu perdi muito no começo, perdi tudo no começo. Como eu falei, perdi um carro em uma semana, quebrei inúmeras contas minhas, foi uma loucura. Mas com o passar do tempo eu fui realmente ganhando, cara. E hoje eu posso ganhar e dizer tranquilamente que eu ganhei, sim, muito dinheiro. E bem-vindos a mais um Trading Talks. Meu nome é Vinícius Fuzikawa. Estamos aqui falando sobre traders, sobre investimentos, sobre um monte de bobagem que meu amigo Felipe Vela fala. Boa noite, salve, Felipe. Salve, família. Salve. Tudo bem, irmão? Tudo bem, como é que você tá, Vini? Quanto tempo, cara? Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? A gente se vê aqui uma vez por semana, só no Trading Talk, né? Semana passada a gente falou sobre criptoativos, né? Verdade, a gente Bitcoin. recebeu aqui o pessoal da Matrix, né? É bem legal. Muito legal, inclusive. Primeira vez que a gente fala sobre cripto aqui, né? Primeira vez. Vamos falar mais. E a gente vai toda semana trazer um convidado, né? A gente busca trazer convidados que vão desde o mundo trader até mundo de investimentos, né? A gente começou como trader e também pretende trazer outros nomes aqui. Gostaria que você apresentasse aí o convidado dessa semana. Cara, essa semana a gente tem um convidado bastante especial, com mais de 20 anos de mercado aí. 23 agora, Léo? 26. 26, meu Deus do céu, Vinícius. 26 anos de mercado, um cara que eu acompanho desde a época que eu era lá trader de varejo. A gente vai falar de toda a sua trajetória, mas eu acabei de ficar sabendo, inclusive, no backstage, que o Léo foi um dos responsáveis para essa cultura de corretagem zero, né? Ajudar aí a massificar condições boas pro trader de varejo e assim por diante. Enfim, Léo Werneck, seja muito bem-vindo. Você quer se apresentar, explicar um pouco da sua trajetória, sua história aí no mercado, fazer um backstory aí? Um mini currículo. Mini currículo. Mini currículo. Bem, gente, obrigado por me receber aqui. Eu tenho 26 anos de mercado financeiro, como você falou, e eu realmente comecei nisso, assim, basicamente com meus 14 anos. Então eu estava lá quando o mercado foi criado, basicamente, né? Quando a XP foi criada, quando as grandes corretoras foram criadas. E esse tempo todo, além de perder todos os meus cabelos com o mercado financeiro, eu acabei... Você tá indo pra lá, Vinícius? É louco, mas tá tô cabeludo. lá. Tô cabeludo. É difícil, o mercado financeiro tira cabelo mesmo, não tem muito pra onde correr, não. E aí, esses últimos 26 anos, eu vivi o mercado em toda a sua plenitude, em todos os acontecimentos, em criando projetos, em liderando coisas que a gente vai descobrir muito aqui hoje, que muita gente não sabia. Mas é esse, o meu currículo é isso. Fui trader, depois de todos esses anos, passei a minha vida a ser um trader, uma das coisas mais difíceis que eu pude seguir na minha vida. Acho que era mais fácil ter seguir medicina ou ir pro exército, como meu pai queria. Mas não, cara, fui ser trader e escolhi isso como profissão. Depois de ser trader, passei a ser, além de trader, professor, por uma proposta que me caiu no colo e super curti. E hoje é isso, sou trader, sou professor e tem outros projetos para acontecer nessa vida. A gente vai falar sobre isso, mas uma das coisas que eu coloquei aqui na sua apresentação era o fato de você empreender no mercado, né? Que eu vejo que você está sempre tentando se reinventar, e aplicativo, e aí na época da Trader Live a gente vai falar sobre isso. Isso é uma coisa que eu admiro, eu acho muito interessante também, né? O cara que ele tá na ponta ali como trader de varejo, ele acha que ele só precisa extrair dinheiro todo dia daquilo ali, né? E cara, o mercado é gigantesco, a gente tem diversas vertentes aí, né? Lateralidade é uma coisa muito importante. Pô, te admiro bastante por isso. Você sabe que eu conheço o Léo já há algum tempo e quando eu conheci ele não tinha barba branca assim não. Eu tô chegando lá. Isso é uma coisa que eu não posso nem falar. O mercado cobra o seu preço. Bom, antes de a gente continuar com o papo, queria falar sobre o patrocinador, nosso parceiro, Ativo Investimentos. Quem mantém as luzes acesas, Quem mantém as luzes acesas e as plantinhas regadas. A gente, na Ativo Investimentos, a gente tem uma política muito parecida, a gente é muito aberto ao mercado, acho que tem espaço para todo mundo, tem muitas corretoras boas, mas na Ativo a gente tenta trazer uma boa qualidade versus atendimento, versus preços para o trader, né? Então, fala da promoção que você fez recentemente. Cara, a gente tá com uma parceria aí com a Cedro, né? Pra quem não sabe, a Cedro, ela já tem aí muito tempo de mercado, mas ela tá vindo agora com uma proposta mais pro varejo, com o Fast Trade, e a gente uniu força para trazer uma nova condição comercial para os traders ali na ponta, né? Então hoje você, em diversas corretoras, você tem acesso aí a corretagem zero e plataforma grátis. E o que a Fast Trade nos ajudou aí é proporcionar um cashback de R$100 pro cara que também tá operando aqui pela Ativa. Então fora corretagem zero, plataforma grátis, você tem um cashback aí que é o equivalente à primeira mensalidade da plataforma. A própria Fast Trade nos ajuda a dar isso como benefício pro trader ajudar ele ali, né?
na sua primeira operação com mini contrato de índice, assim por diante. Então, fora atendimento humanizado, né, Vinícius, que é uma coisa que a gente preza muito aqui, estabilidade, pô, a gente... Então o cara vai ter estabilidade, atendimento sem fila de espera, ele vai ter... Tudo grátis, corretagem zero via RLP. Plataforma grátis também, Plataforma né? grátis se ele operar no mínimo um mini contrato por mês, né? Isso. Por questões sistêmicas. E além disso vai ter um cashback de R$100 na sua... Cashback de R$100 para começar a operar aí. Pô, cara, esse apoio da bastante Fast coisa. Trade. Inclusive tem um QR Code aqui em algum lugar da tela. Tem um link na descrição E um também. link na descrição se você quiser fazer parte dessa promoção. Falando sobre, antes de a gente começar, falando sobre a Fast Trader, a plataforma é uma plataforma que é da Cedro. Quais os benefícios da plataforma comparado com os maiores players aí do mercado? Cara, tem tudo que as outras plataformas têm, né? Então, chart trading, ferramentas gráficas, ferramentas de análise de fluxo, um DOM ali, né? Um Depth of Market, tem livro de ofertas, enfim, todas as ferramentas, que você precisa aí, tanto para operar pela escola da análise gráfica, digamos assim, quanto pela escola da análise de fluxo. Legal. Bom, link na descrição ou aqui no QR Code, vai lá. Voltando, cara, Léo, você falou 14 anos. O que você fazia com 14 anos no mercado financeiro? Pô, eu tava brincando de carrinho e o cara já tava no mercado financeiro, monstrão. É porque meu avô e minha avó já eram do mercado financeiro. Então meu avô ia lá com ação, um título ao portador, com aqueles filhotinhos de destacar e tudo mais. E aí numa dessas a minha avó, eu sempre via aquela movimentação. E era uma época que a gente vinha até a corretora para fazer qualquer tipo de negociação, né? Tinha que marcar uma agenda, um horário com o corretor. Isso era, hein? Sei lá, volta aí 26 anos. 94. 96, 94. Não tinha home broker, não tinha nada. Não tinha nada, nem home broker tinha ainda. Esse tinha que ir lá. E aí nisso eu ia muito com a minha avó, porque ela não tinha com quem eu deixar, eu acabava indo para a corretora com ela quando ela marcava de ir lá, no horário dela, ver as ações subindo, porque era uma época que o mercado só subia, né? E aí eu comecei a me interessar por aquele mundo, porque estava o dia inteiro lá, toda hora. Quando eu ia, eu ficava o dia inteiro. E aí eu falei, pô, cara, eu vou começar a juntar minhas moedinhas, minhas mesadas, para começar a botar meu dinheiro ali, para seguir os passos do que eu tô vendo, que a minha avó faz, que meu avô faz. E aí comecei, cara. Comecei com R$842, precisamente, eu me lembro até agora. Que hoje é mais ou menos 1,5 milhão. Hoje pela inflação de 96 até hoje seria 1 milhão. Mais ou menos isso. E aí fui lá com o dinheirinho, dei na mão do corretor e falou, não, você tem que abrir uma conta, não é assim. E aí ela abriu uma conta pra mim, porque eu era menor de idade, ela botou lá o nome dela como responsável. Que legal, hein? Sua avó fez história animal, cara. Foi. Te iniciou aí de uma forma bem legal no mercado, Foi, né, cara? Foi realmente. Aí depois eu comecei a ir lá, junto dela. E aí, nessa época das corretoras, a gente tinha eu chamava de Clube dos Cabeças Brancas, que eram os senhorzinhos que ficavam na corretora operando, geralmente em terminais que o pessoal tinha numa sala de espera, um terminalzinho que ficava assim em pé, e aí ficavam comprando e vendendo ali. E aí, cara, eu comecei a estar o tempo inteiro com essa galera ali. O tempo inteiro respirando, o pessoal me pegava para ensinar, me puxava no braço, falava, olha, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E eu, cara, me apaixonei pelo negócio. Falei, porra, é apaixonante, eu não quero trabalhar, eu quero isso aqui. Como é que eu faço para pular para cá direto? Mas aí a vida não é fácil assim, né? Porque você tem que ter dinheiro para estar ali. E aí eu dei sorte, porque, assim, um pseudo namorado da minha avó, que era um japonês, o senhor Nakamura, ele acabou falando assim, vem cá, eu vou te ensinar tudo que eu sei. E ele começou a me ensinar tudo que ele sabia, velho, sobre o mercado financeiro. E ele era um investidor gigantesco, ele tinha muito dinheiro. E aí ele, cara, movimentava um absurdo na corretora, só que eu só tinha lá meus 840 e tantos reais, eu não conseguia fazer nada do que ele fazia, mas eu fui aprendendo. Só que o problema era que era outro mercado, né, cara? A gente estava falando de 26 anos atrás, não tinha home broker, a gente só operava ações. Geralmente a gente comprava para no final do ano ter bonificação. Então, Siderúrgica Nacional comprava a 30, no final do ano estava 68, tu não fazia nada, ela te dava bonificação. No início do ano que vem você já está lucrando o dobro. E aí quando iniciou-se home broker, iniciou-se vida de day trader, tudo mudou, o mercado mudou. E até porque nessa época não tinha venda descoberto, né? Nessa época as corretoras não eram tão fáceis. Você tinha que ter um investidor qualificado, né? Era tudo cheio de problema, né? É que você operava muito pela mesa, né? A mesa acionava lá o pregão, tanto do BMF quanto do Bovespa. Não, isso aí não era na BMF, mas aí você também tinha que ter um nível de um ranking para você ter esse acesso a isso. Eu não, eu tinha que ir lá, marcava a hora com o assessor, ele sentava lá com o mega bolsa dele
E aí dava as ordens pelo Mega Bolsa ali na estaçãozinha dele, entendeu? Mas era ações, né? Isso só compra. Sim, inclusive devia ter alguns stickers que nem existem até hoje, né? Se você falar... Mas naquela época mais forte acho que era a Telebrás, né? E era João Fortes, Globo Cabo, Telebrás e tantas outras que já até viraram outras coisas que a gente nem se lembra mais. Mas geralmente é isso, Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, Petrobras, a Vale. Essas são sempre as principais sempre, né? Cara, a história do Léo parece muito a história do Karate Kid. O Sr. Miyagi, que é o Sr. Nakamura, pegou ele pra ensinar. Cara, eu gosto muito, eu já tinha ouvido essa história dele. Mas você nessa época você era garoto. E mas você não conhecia nada de análise gráfica? Não conhecia nada. Eu conhecia o que ele me ensinava, que era pega o jornal mercantil, abre no jornal mercantil e começa a olhar as 900 ações que estão listadas, compara com o jornal mercantil de ontem para tentar entender o que está ou não na hora de você operar. Era com o jornal mercantil, cara. Não tinha nada de computador nessa época. Mas desde aquela época até hoje você nunca saiu? Do mercado? Não, nunca saí. Passei toda a minha vida no mercado. Caraca. Eu trabalhei muito para fora, para sustentar essa vida. Eu trabalhei no Bob's, eu já fui pintor, já fui office boy, eu fui fazendo tudo naquela época que eu podia para ter dinheiro para jogar no mercado. Então a minha vida era, cara, tem trabalho? Me dá que eu faço o que você quiser. Até ali vou varrer a rua para você, mas me paga, que meu dinheiro era 100% pro mercado, tudo que eu tinha. Então, você pegou essa virada do home broker, né? Os primeiros home brokers você tava lá. Anos 98, como é que foi? Por ali. Cara, foi péssimo, porque a gente começou a perder dinheiro, né? Todo mundo que a gente fala que fez essa virada fala a mesma coisa. Não tem o que fazer, porque eu tinha uma escola, que era uma escola lenta, que dava dinheiro, mas com o home broker entra muito a ganância nossa, que é mais ou menos o problema atual de todo mundo, é o mesmo de antigamente. Quanto mais ganância, mais você vai perder. E aí com o home broker você fala assim, pô, cara, agora eu vou começar a ganhar diariamente. Não tá bom o que tava, agora eu tenho que ganhar diariamente. E aí ferrou. E comecei a perder dinheiro. Eu falei, não, calma, agora eu preciso estudar. Mas até ali você não era um trader ainda, você estava comprando, fazendo um swing trade, fazer uma trade, começando a fazer um day trade ou outro, muito devagar, até porque o nível do home broker não é o que a gente tem hoje, era uma coisa bem capenga, né? Não, mas antes do home broker você era só swing trade. Só swing trade. E position pro... Não, tu nem conseguia marcar para tu estar lá o dia inteiro operando, ou principalmente marcar no dia seguinte para você voltar na corretora, era difícil. Você podia fazer, mas era difícil. Aí te deram uma máquina na mão, né? Que o home broker... Por mais que ele era limitado, mas naquela época, cara, você olhava aquilo ali e falava, cara, tem na minha mão aqui o negócio, eu posso fazer o que eu quiser, né? É uma arma, né, cara? Financeiramente falando, realmente foi muito complicado. Eu falei, bem, ferrou, preciso começar a estudar. Eu comecei a estudar. Fui fazer um monte de cursos com pessoas que acho que até morreram, metade delas, que eram senhores naquela época. E aí eu comecei a entender e falar, cara, tudo que eu tô aprendendo não tá valendo de nada. Eu aprendi médias móveis, Fibonacci, o que todo mundo ainda continua forçando a barra. Banda de Bollinger, e nada dava certo. Eu continuava perdendo meu dinheiro. Até que um dia, aí sim, já bem maduro, com meus 20 e tantos anos, eu tinha vendido um carro, meu carro que eu tinha. Botei o dinheiro todo no mercado e perdi todinho, uma semana, no day trade. E aí eu falei, beleza, tá tudo uma merda, eu preciso... Assim, se eu quiser ganhar dinheiro de novo do mercado, ou eu volto a ser quem eu era, mas o mercado mudou, não tinha como mais ser quem a gente era no começo. Ou eu vou ter que desenvolver uma coisa do zero. Foi aí que eu comecei uma lenta jornada em desenvolver um meu método próprio para voltar a investir e a dar certo, né? E aí eu descartei tudo que eu comprei, né, como base de cursos, e aí fui criar um método do zero nos últimos, 15 anos. Foi o que eu fui fazendo na bolsa, cara. Criar um método para eu entender de novo como é que eu devo operar. E aí esse todo o processo até você chegar hoje no método Sakura, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas nesse meio do caminho, você também passou pro lado de cá, né? Eu digo assim, do lado de cá você foi assessor de investimentos, né, de uma corretora. Fui. Você trabalhou com o cliente em si. Como é que foi essa experiência, cara? Porque você já operava e aí virou assessor, né? Foi. Como eu já comecei a operar muito, e a minha família também já estava lá no mercado inserida. Eu falei, bem, eu vou abrir um escritório de agente autônomo, porque eu estava atrás de ter corretagem reduzida. Estamos falando de uma época que a corretagem era 0,5% do teu volume mais R$25. Não tinha essa história de centavos, de R$1, de corretagem zero, de RLP, não tinha nada disso. Era caro pra cacete.
Então eu vejo hoje as pessoas reclamando, né? Que, tô pagando muito corretagem, cara, você não faz ideia do que é uma corretagem. Quanto a gente pagava. Não, a gente pagava tanta corretagem que a minha avó, eu lembro muito disso, vira e mexe, a corretora chamava ela e falava assim, olha, a gente vai te dar uma viagem com todas as despesas pagas para um resort em Itacuruçá, mas na verdade ela estava pagando com a corretagem, entendeu? Sim. Eu já ganhei viagem, tinha 2, inclusive. Aí eu falei, beleza, preciso, cara, zerar esse gasto. Aí abri meu escritório de agente autônomo, e aí cheguei para a corretora e falei, olha, eu não quero ganhar nada, eu não espere nada de mim, eu só quero dar desconto para minha corretagem, para minha base, que era, sei lá, eu, minha mãe, minha tia, meu avô e minha avó. Você abriu um agente, escritório de agente autônomo de investimento, né, que é um assessor, para colocar embaixo da sua base as pessoas, a gente, né, a minha família, pra gente zerar isso a era que ano, corretagem. Léo? Velho, sei lá, 2006, 2007. Era quase um family office, né? Exato. E aí é só para ter o rebate na corretagem, pra gente zerar essa carga que era muito assustadora antigamente. E aí fiz isso, deu super certo. Mas o que aconteceu? Aí, quando a minha família começou a ver que realmente estava dando certo essa história da gente pelo menos zerar a corretagem, começou a chamar os outros. Não, olha lá, meu sobrinho, meu neto tem, ele vai zerar. Daí vinha mais um. Aí vinha mais outro. E eu falava, não, vem, eu vou zerar. A coisa foi crescendo, e daqui a pouco virou um monstro. Eu tinha, sei lá, 200 pessoas, com todo mundo zerando corretagem. A corretora putaça, porque no final de contas eu estava usando, né, o sistema dela e ela ganhando quase nada. E aí eu tive que parar e falar, beleza, vamos agora levar um pouco mais a sério o escritório. E aí sim, entrei de cabeça no escritório, até porque o sonho de ser trader naquela hora estava muito distante. E aí isso acabou virando um negócio mesmo pra você. Virou um negócio. Mas isso era novo? Eu tinha meus 19, 20. Nossa, que doideira. Eu fiz, com 20 anos acho que eu tirei a Ancor, uma coisa assim. Nos primeiros assessores de investimentos. Que a certificação do agente autônomo de investimento, ela é antiga, mas começou a entrar com a questão dos escritórios de autônomos. Se você for pensar, inclusive, não era obrigatório. Se você for pensar pro trader pessoa física, ainda, né? Porra, mais ainda... Mas quando ele fala assim, cara, eu tava com 200 pessoas, ele tava rebatendo o ganho pro cara. Não, mas você não tem ideia, naquela época, 200 pessoas era muita gente. Sim. Só que isso que eu tô falando, pela quantidade, era alta, e ele tava tendo ganho zero com isso, né? Porque o que um assessor faz? Você não tratava aquilo como um negócio. Não, o ganho era mínimo. Quem ganhava era a corretora, que ela sempre fica com uma parte, e o meu era mínimo. Tudo que eu podia tirar do meu, eu tirava. E quem se beneficiava nisso eram as pessoas que estavam atrás de você. Que a corretagem, em vez de ser absurda, era quase nenhuma. Mas isso também foi proveitoso para você como aprendizado, né, Léo? Sim, foi. Principalmente porque para zerar custo, cara. Essa foi a coisa mais importante naquela época. Mas como aprendizado para entender como o mercado funciona, como as pessoas se sentem atraídas para estar numa corretora ou num escritório, foi bem importante. Uma força de captação, né? Para começar a entender. Isso é muito interessante. E aí, como começou essa parada educacional? Porque eu sei que antes de você estar na frente das telas, você já tinha um projeto educacional, né? Da onde surgiu isso? Você precisava capacitar a galera? Como que você chegou nesse modelo de negócio? Cara, aí a gente tava lá com o meu escritório, eu falei, beleza, isso vai ter que realmente virar alguma coisa para me sustentar enquanto o lado de trader não tá dando certo. E eu comecei a criar projetos educacionais, porque eu sempre vi que o educacional bem feito nada barra em matéria de captação de cliente para uma corretora ou para um agente autônomo. Aí eu criei, na época, um projeto chamado Trader Mais, que foi um projeto muito grande no mercado financeiro. Estamos falando, sei lá, de 2008, 2009, algo assim. E aí eu tinha... Foi mais ou menos quando começou o Facebook, a gente estava migrando, começando o Facebook, mais ou menos isso foi essa 2008, época. 2008 foi quando eu entrei no mercado, comecei a ali, trabalhar. 2009, o Facebook que entrou. E aí eu comecei a puxar o pessoal que tinha uma influência mais daqueles grupos de Facebook que bombavam. E eu falava, você não quer participar do meu projeto? Me indica como cliente. Como assessor. E aí começou a bombar de gente vindo pela indicação dos outros. Foi nos primórdios. Hoje em dia isso é o mal básico, né? E naquela época a galera operando... ninguém fazia. Eu conheci o Léo disso. Ninguém fazia isso nessa época, E a galera operando Petróleo Manguinhos, operando Milk 11, operando o que mais? Mundial. Abraço aí, pessoal. Cara, nessa época eu ia nas corretoras, porque eu comecei a ter um escritório cada vez maior, eu fui procurando outras corretoras maiores para me adaptar. Tinha corretora que não tinha nem selo BMF, cara. Não era comum. Não tinha, a maior parte não tinha. Falava assim, não, cara, não quero não. É um gasto a mais aqui, vou ter que contratar mais pessoas. Então você vê como o mercado mudou. Hoje em dia,
é só BMF, é a maior parte, né? Não tinha, Mini índice, mini dólar. Só parava Bovespa, né? É, Bovespa. Os corretores tinham a cabeça só de Bovespa. Cansei de ir em reunião, um diretor de corretor, ele falar, eu não tenho selo e acho que pelos próximos 2 anos não me interessa em ter. Olha, você me permite falar um pouquinho aqui pro pessoal que segue a gente e fala um pouquinho sobre a parte técnica, né? Você falou sobre, cara, eu desenvolvi o meu método, né? Você estudou e desenvolveu um método para você depois de muito tempo estudando. Como é que você desenvolveu esse método? Ele era um método que era um método Léo ou era um método que ele era replicável? É um método Léo que eu tive que ir lá nos primórdios do mercado para entender o que dava certo na minha vida quando eu comecei, que era basicamente estudar suporte e resistência. Para mim isso, eu gosto muito de estudar, mas eu gosto de estudar entrando de cabeça no que é o negócio e para entender até mesmo de trás para frente o que é o negócio. Então eu comecei a entender que, cara, o mercado é composto de suporte e resistência e continua, é uma lei no mercado. É o básico, né? Quando o cara vai aprender... É o básico, é uma lei do próprio gráfico, cara. Existem níveis de suporte e níveis de resistência. Eu comecei a entender isso e comecei a estudar muito, principalmente a origem do mercado, que é o mercado japonês. Bolsa de valores nasceu no Japão. Todos os gráficos nasceram no Japão. Candlestick nasceu no Japão. Então eu falei, porra, então calma aí. Vamos lá, vamos pro Japão. Então eu comecei a traduzir sites e sites japoneses para tentar entender por que as coisas nasciam de lá e não de outro lugar. O pessoal fala muito de Alexandre Elder, de Charles Down, Elliott, mas isso foi uma segunda leva. A primeira leva foi no Japão. É verdade. Eles já chegaram com... Beleza, Charles Down criou vários conceitos e validados por outros, mas começou no Japão. Ele já pegou o terreno já criado, ele não criou tudo do zero. Então eu comecei a estudar no Japão, nesses sites loucos, enlouquecidos, traduzindo para o inglês, do inglês para o português, para começar a entender o porquê que lá dava tão certo. E aí foi com isso que eu fui montando meus métodos dentro do que a gente tem como conceito no mercado japonês, entendeu? Por isso que hoje eu uso vários gráficos que na época que eu utilizava era só eu, gráfico Renko. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a usar. Eu pedi, principalmente lá para o pessoal das plataformas que eu usava, que nem existem mais, a inclusão desse gráfico não existia. Gráfico Kaji, eu vou falar o nome, muita gente não vai nem saber o que é, mas depois joga no Google da vida para tu ver o que é o gráfico Kaji. Tudo de Japão. Então eu fui trazendo as coisas de lá para poder replicar. Isso me tomou só 15 anos da minha vida. O Kaji também é atemporal? É um gráfico atemporal. Eu sou muito adepto, eu não opero gráficos, né? Mas eu sou muito adepto, se eu fosse operar gráficos, seria considerado alguma coisa atemporal. Eu acho que o tempo é uma variável difícil de... Cara, já é difícil você lidar com preço, né? Tempo já é... Cara, eu vou te falar, a minha visão hoje, depois de 26 anos disso, eu entendi que para você ser bem sucedido como trader, você tem que enxergar o mercado como se fosse uma caixa de ferramentas. Você tem que ter bom em tudo. E em uma hora o mercado vai exigir que você use uma coisa, depois outra coisa. Por exemplo, quando a gente teve a crise aí da pandemia, todos os gráficos começaram a ficar loucos, todos eles. Porque era muito volume. Vocês lembram como foi? Tinha momentos que o book só tinha gente vendendo, não tinha ninguém comprando. Né? Tava zerada na compra. Meu Deus, tá com algum problema a plataforma. Não, era o mercado. Agora, o gráfico Kaji nessa época foi o único gráfico que conseguia ler o mercado, porque a premissa dele é ler volume. Ele não se importa para mais nada. Ele só se importa para volume. Pô, vou estudar isso aí então, cara. Então, ou seja, no momento que a gente estava com o quê? Mais a flor da pele em volume, ele era o gráfico principal. Eu usei ele, entendeu? Então, para mim, eu entendi que nada é descartável. Você tem que aprender tudo. Se teu foco é realmente ganhar dinheiro, como todo mundo deseja, diariamente do mercado. E as pessoas desejam hoje em dia isso, mas tu pergunta para elas, o que você estudou? Ela fala, média móvel. Tá bom, mas o quê? Não, só isso. É muito pouco. É como você chamar um faz tudo para tua casa para resolver tudo, mas o faz tudo só faz uma coisa, entendeu? Então, o trader é o faz tudo, mas ele tem que entender que ele tem que aprender a fazer tudo. Dentro de uma técnica, ele não pode ter várias técnicas, mas dentro de uma técnica, ele tem que ser capaz de fazer tudo com aquela técnica. Aí o cara vai dar certo, o cara vai realmente conseguir, assim, o que ele quer, viver de mercado. Cara, perfeito, e eu gostei. Hoje, pra você ter uma ideia, eu opero fluxo, mas a base do meu operacional é totalmente volume. E eu só opero fluxo porque eu consigo ver mais facilmente pelo fluxo ali, usando o volume parts, principalmente grandes acúmulos de volume. E aí enfim, pra que lado que ele vai espirrar por conta disso. Vou dar uma estudada nisso aí, cara. Sabe o que é legal que o Léo falou, assim? Por isso que eu perguntei se ele opera o modelo Léo ou algum modelo replicável.
Porque a gente viu muito no mercado nesses últimos anos, principalmente que a gente está numa ponta de analisar aqui dentro da corretora, que são as fórmulas pré-prontas, né? Cruzamentos de média ou qualquer fórmula que seja. E uma própria coisa que você falou, e a gente conversa com muito trader aqui, que não é só isso. O cara pode até desenvolver alguma coisa, mas ele tem que olhar ali. Ele tem confirmações em cima daquilo que ele está fazendo. Então por isso que às vezes eu acho que é tão difícil o cara ter alguma fórmula pronta. Mas muita gente vende a fórmula pronta, né? O que você acha disso? Olha só, esse é o maior vilão hoje em dia, é a fórmula pronta. O problema das pessoas é que elas querem que o mercado financeiro seja fácil, porque elas botaram na cabeça que ela vai solucionar os problemas dela. Porque o mercado financeiro eu consigo ganhar dinheiro, mas para você tirar o dinheiro é muito difícil. A fórmula pronta, ela é um problema, porque ela é apresentada principalmente pelas plataformas. Existe sim, eu converso com muita gente de plataforma, eu falo, cara, vocês têm que mostrar essa história de uma forma diferente. Porque a pessoa abre uma plataforma, tem lá uma lista de indicadores. Média móvel, Williams, parabólico e tantos outros. A pessoa entende que ao botar aquilo no gráfico, ela vai ter sim pontos de compra e de venda para criar operações. E ela acha que aquilo ali vai dar certo. Essa é a fórmula pronta. E não vai, isso é muito raso. Não conheço uma pessoa que ganhou dinheiro de forma consistente, que está aqui hoje para falar, cara, eu ganhei. Ela ganha, em algum momento ela começa a perder. Porque aí entra o ciclo de mercado que muda o formato do que o mercado está mostrando e aí começa a judiar daquela fórmula, entendeu? Então é muito raso. A pessoa precisa entender que essa lista de indicadores na plataforma, ela existe para validar uma informação que uma técnica ou outros motivos criaram uma operação. Então ela criou a operação por outros motivos. Ela vai, calma aí, deixa eu validar essa ideia para como a média móvel está falando. Se a média móvel falar, olha, eu confirmo o que você está querendo fazer, é mais um ponto a favor. Pô, vamos ver agora então o Bollinger. Bollinger fala, eu também confirmo, é mais um ponto a favor. Aí ela começa a montar pontos a favor da operação ou contra. Aí dá certo. Mas usar só um indicador com uma fórmula pronta, esquece. Não é assim, nunca vai funcionar. Porque foi muito usado, né? E o próprio lá falou, ele teve que aprender multi. E quanto tempo você demorou para aprender tudo isso? Não, vou te falar, foi muito usado, mas houve uma época que dava certo o média móvel. Na minha época que eu comecei, era esse o indicador que a gente usava como base para comprar uma ação. Como eu falei, Siderúrgica Nacional estava a R$23 no início do ano, em janeiro. Agora estamos em julho, ela já estava a 50. A gente marcava de ir lá na mesa do corretor, o único indicador que ele tinha no gráfico era a média móvel. Ele falava assim, tô vendo aqui Petrobras, ela caiu da média. Porque se uma ação só sobe, você espera ela sair dessa média, desse ponto de subida, descer um valor, ter um indicador que te fale, olha, o valor da média mudou, então eu vou comprar. Mas aí entra um pouco no viés de confirmação, que a gente sempre fala do mercado. Porque assim, nosso amigo Didi, né? O Didi por muito tempo ficou falando da agulhada dele, dos cruzamentos das médias dele. E era uma coisa que se confirmava, né? E é aquela velha, será que o mercado se confirma porque tá todo mundo fazendo igual? Isso é tudo na vida, né? Tostines vende muito. Vende muito. E acho que não tem uma resposta para isso. Mas existe sim um viés de confirmação. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, que é quão mais maduro um mercado, mais as coisas de varejo tendem a começar a funcionar, porque o varejo faz mais volume. E eu não acho que o nosso mercado tá nem perto de ser maduro, por exemplo, igual um mercado americano ou uma coisa assim. É por isso que eu sou muito a favor, eu concordo plenamente com o que você falou, e até porque as pessoas elas são diferentes. Então um cara vai pegar para operar o que o Léo opera, mas ele não tem a mesma paciência que o Léo tem, não tem o mesmo bolso que o Léo tem, a mesma apetite a risco. Então as coisas elas são muito diferentes, né? Eu sou super a favor do cara depois para, né? Então eu sou super a favor do cara montar o seu modelo operacional e, cara, seguir estatisticamente ele ali, quando precisar mudar também. É porque modelos operacionais, como o caso do Didi ou o meu ou qualquer outro, eles são criados para ler o mercado um determinado comportamento. Então, como você perguntou, dá certo porque todo mundo opera assim ou porque ninguém opera assim? É porque quando a gente está dentro de imagina um filme passando, E aí, mas você gravou só uma cena daquele filme, é uma cena que você se lembra muito. Todo o resto do filme passa muito rápido. Quando passa aquela cena na tua frente, você fala, opa, aquela ali eu conheço. Opa, aquela ali eu conheço. É isso que uma estratégia faz. Ela vê o mercado passando muito rápido na frente dela. Mas quando apresenta um padrão que foi pré-determinado, pelo caso do Didi, pelas agulhadas dele, ou tantos outros que criaram, no meu caso, o meu método. Quando aparece aquele padrão, aquele formato de ondular, de se mover do mercado,
a gente fala, opa, esse padrão foi o que a minha estratégia entende que vai realmente criar uma operação e vai dar certo. E aí, quando não passa o padrão, você deixa lá, deixa rolar. Não opera. Por isso que dá certo. Porque o padrão é sempre repetido, né? Verdade. Léo, queria voltar um pouco lá atrás, a gente estava falando sobre o seu escritório de autônomo, os projetos educacionais. Você falou que a gente parou na época da Trader+, né? Depois você evoluiu esse projeto, ou é um outro projeto, a Trader Life? Como que funciona essa... Não, aí eu fui para XP. Da XP, esse projeto evoluiu, acabou, assim, tendo uma briga, né? Os sócios brigam, a verdade é. Todo sócio adora brigar. Bem, aí teve uma briga nesse projeto, uma briga danada, arranca-rabo, o projeto morreu. A Trader+, né? A Trader+, é. Isso você já estava na XP ou não? Já estava na XP. Eu tinha entrado na XP por conta disso, porque eu passei em todas as corretoras. Nossa, em todas elas eu estive. Na TOV, na Umuarama, na Gradual, na Valpires, na Terra. E depois fui para a XP e sosseguei meu facho lá. Bem, sossegando o facho, eu acabei criando esse projeto da Trader Life. Fui convidado, na verdade, pelo André Machado, para a gente trazer esse projeto, onde eu seria a parte de agente autônomo, ficava no back-office, né, fora dos holofotes. Uhum. E ele e Oliver Velez seriam os professores. E o projeto deu super certo, cara. Foi uma loucura como esse projeto deu certo. Foi muito legal. E aí o projeto deu super certo, só que aí ele prendia muito, né? Eu acho que os professores, principalmente o Oliver e o André, eles ficaram muito presos, porque só podia fazer coisa dentro do projeto. Então, passando o tempo, passando os anos, eles acabaram se desvinculando do projeto para seguir carreira solo. Daí mudou de novo o projeto, foi a parte da corretagem zero. Eu acho engraçado porque a gente vê... É engraçado, em qualquer tipo de mercado é assim. A gente sempre tem alguém puxando essa sardinha, mostrando, eu que fiz corretagem zero, eu que criei. Na verdade, não. No mercado financeiro brasileiro, quem criou a corretagem zero, a primeira pessoa, foi esse projeto que eu estava inserido com outras pessoas, que era a Trader Life. Que a premissa era, o cliente precisava assinar um combo onde ele tinha a plataforma e o serviço educacional e ele ganhava corretagem zero na corretora. E aí, na verdade, que a corretora, a primeira que lançou corretagem zero foi a Terra. Só que é uma corretora pequena, acabou que isso passou desapercebido, né? E depois isso virou o que é hoje, né? O mercado basicamente a briga hoje, né? Corretagem zero, é RLP, ou não paga a corretagem, gosta de pagar um pouco e tudo mais. Mas eu adoro, cara, criar projetos, é a coisa que eu mais faço bem. Então, essa é a maior admiração que eu tenho pra você é exatamente isso, empreender e tal. Depois você lançou um aplicativo, não foi? Foi, Geração Trader. Isso, Geração Trader, exatamente. Eu começo a entender que não dá pra ficar parado. E no mercado, eu gosto de estar acompanhando o mercado, entendeu? Por mais que eu cheguei realmente no nível que o patamar máximo de ser trader, não tem, porque tem um limite, né? Você não consegue se expandir muito, não consegue movimentar tanto assim, porque as coisas começam a desandar. Então a gente chega no limite de uma coisa, começa a andar para outras coisas. Até vejo uma coisa que minha mãe me ensinou. Cara, nunca faz uma coisa só. Ela falou isso para mim uma única vez, eu devia ser moleque, e até hoje eu guardo essa frase. Faça tudo ao mesmo tempo, mas faça bem feito, então não faz. Então sempre que eu posso, eu começo a criar alguma coisa, criar projetos. Eu vou fazer uma pergunta pro Léo. O Léo sempre foi um cara, desde que eu conheço ele, muito reservado, né? Eu nunca ouvi o Léo falar de ganho ou alguma coisa que ele teve. Aí eu te pergunto, Léo, ganhou dinheiro no mercado financeiro operando? Eu perdi muito no começo, perdi tudo no começo. Como eu falei, perdi um carro em uma semana, quebrei inúmeras contas minhas, foi uma loucura. Mas com o passar do tempo eu fui realmente ganhando, cara. E hoje eu posso ganhar e dizer tranquilamente que eu ganhei, sim, muito dinheiro. Posso dar um exemplo que também não... Porque muita gente fala assim, ele ganhou porque ele sabe, mas recentemente um aluno meu virou milionário. Foi o meu, assim, eu digo que é o pós-Covid, pós-pandemia, meu primeiro aluno a virar milionário. Um abraço para ele, o Fernando. Ele tinha acabado de se aposentar como bombeiro. Falou assim, cara, eu vou vender uma moto minha, vou pagar o curso do Léo, fez 2 anos atrás. Depois de 2 anos, demorou 2 anos. E ele, cara, começou a mandar muito bem, principalmente em criptomoeda. Então ele mandou muito bem em criptomoeda. Ele pegou a venda da Luna, foi um dos... Também, assim, deu um baque ali num boost no lucro dele. Mas sim, você quer saber de valores? Não. Não que eu não quero. Eu posso falar de valores, o imposto de renda vem aqui falar. Não, eu posso falar de valores. Assim, mensalmente, dá para tirar uns 50, 60 mil. Assim, não posso falar que é fácil, porque não é. Mas consigo tirar.
50, 60 mil do mercado mensalmente. Mas lembrando, eu opero mini índice, uma quantidade absurda de mini índice, são 200, 300 contratos quando eu faço uma operação. Então, a cada operação eu ganho, sei lá, 10, 12 mil, eu opero bem pouco. Eu opero, sei lá, uma vez no dia, na semana eu devo operar umas 3, 4 vezes. Então, tem dias que eu não opero. É bem pouco mesmo. Mas quando eu opero, porque eu já entendi que quando tem uma operação boa, lembra aquele negócio dos padrões? Eu falo, é aqui que essa é a minha ideia, eu quero comprar essa ideia. Então eu boto muito dinheiro. Entendi. E aí... Você faz um tiro, poucos tiros, mas com um valor mais alto. Né? Aproveitar que a gente tá falando sobre esse assunto de se deu, se não deu pra ganhar. Cara, e sobre o fato de você ser um cara bastante empreendedor, que faz outros negócios dentro do mercado financeiro, a galera te enche o saco, porque assim, a gente vê que outros traders que fazem alguma iniciativa educacional ou algum outro business relacionado ao mercado financeiro, o cara vem te encher o saco. Ah, mas se você ganha dinheiro como trader, por que você tá vendendo curso? Por que você tá fazendo... Enfim, quer que seja. Como você lida com esse povo? É interessante. Pelo menos a galera que me segue, que tá perto de mim, zero encheção de saco, porque eu deixo isso muito claro. Eu sou uma pessoa que gosta de empreender. Eu nunca tive essa cabeça de porque eu ganho uma coisa, eu não vou fazendo nada, eu vou ficar deitado na rede, eu surtaria. Eu uso como exemplo, por exemplo, o Flávio Augusto. Ele comprou, vendeu a WhatsApp por bilhões, ele podia ter ficado sem fazer nada o resto da vida, comprado uma ilha e vai embora. Mas ele não, ele lançou, ele tem recomprou o WhatsApp, tem um time de futebol. Pra que o cara vai ter um time de futebol? Que dor de cabeça é essa? Já vendeu o Orlando City. Já vendeu de novo. Daqui a pouco ele compra outra coisa. Comprou. Ele criou o Vende-se. O seu conhecimento lá. Então, um monte de coisa. Eu penso muito nisso. Eu falo, cara, eu tenho dinheiro, eu vou e compro alguma coisa. Uma vez, uma reunião com um diretor de uma corretora, ele investe muito em franquia. Então, todas as vezes que ele me olhava, encontrava em feira, encontrava na rua, ele falava assim, você já comprou uma franquia pra você? Qualquer porcaria, mas compre. Eu falo, não, cara, você dá muita dor de cabeça, você é louco. Cara, você tem que maximizar o teu dinheiro. Ele falava o tempo inteiro pra mim isso. Eu até hoje nunca comprei nenhuma franquia. Mas, cara, essa cabeça que ele também me ensinou, eu levei pro mundo inteiro, pra minha vida. Então, sim, eu tenho a minha empresa, que eu tenho o meu curso que eu vendo, dou treinamento, meu centro de treinamento. Tenho outras empresas de consultoria para corretora, de consultoria para plataformas. Eu faço um monte de coisa. Tudo ligado ao mercado financeiro, que foi o que eu construí para minha vida. Mas, cara, eu não vejo problema nenhum. Eu sou super adepto a isso, cara. Eu acho que as pessoas elas têm esse preconceito de que se você ganha dinheiro no mercado, você não pode fazer mais nada, né? Cara, a demanda tá ali. Tem alguém querendo aprender. É conhecimento, cara, que eu adquiri durante 26 anos. Concordo. Entendeu? Concordo. Mas o discurso que eu já vi, não é esse discurso, essa questão, é tipo, essa também, mas eu já vi muito falando, se você sabe ganhar, se eu soubesse ganhar dinheiro assim, eu guardava pra mim. Pra que eu vou ensinar pros outros? Eu já vi muito desse discurso. Porque é uma moeda de troca. Eu detenho agora o conhecimento. Eu posso fazer isso de graça, que seria bem complicado, inclusive já fiz. E as pessoas, quando dá de graça, muda. A relação muda. Elas acham que é uma porcaria, não vale a pena. Então eu falei, beleza, eu vou transformar isso num negócio para eu poder ganhar mais dinheiro. A vida é em torno de dinheiro, por mais que isso seja chato, mas entendeu? É em torno de dinheiro, o mundo é isso. Então eu falei, vou criar então, já que eu detenho esse conhecimento de 26 anos de mercado, de uma técnica criada do zero, eu vendo isso como... Olha só, eu acho engraçado que se a gente vai numa faculdade, eu quando fui numa faculdade, eu queria aprender com os melhores professores da minha área. E a minha área foi propaganda e marketing. Pô, que eu quero aprender com aquele cara, com o Lula Vieira, com o Paulo, que eram os caras da época de propaganda. Eu falei, tomara que ele lance um curso para fazer. Eu não quero aprender com um cara que não quer me vender, que não tem experiência. Mas no mercado financeiro eu não sei porque que as pessoas pensam o contrário. Você tem que buscar o melhor, o cara que tem mais conhecimento. E rezar para ele te vender. Mas quem é o melhor, Léo? Essa é a questão que eu acho que é do mercado financeiro. Porque a gente vive num mercado financeiro que ele é muito visto de fora, ele é muito criticado, né, por pessoas que estão visando lucro a todo preço, que estão visando propaganda super... Marketing agressivo, né? Muito. A gente ficou mal falado, né? Muito. Hoje em dia, então, tá o terror. É verdade. Não existe o melhor. O melhor é o que combina com a pessoa. É que nem uma roupa. Você vai gostar da pessoa, vai gostar da técnica, ela vai combinar com você, vai te servir. Mas, assim, a gente pode separar muito bem aonde? Alguém que te prometa lucro fixo, lucro rápido. Você vai aprender rápido. Você vai ter um ganho diário fixo. Lucro de R$500 a 1.000 todo dia. Foge.
É simples, é básico. Só que sabe qual é o problema do mercado financeiro? As pessoas, elas querem aceitar, porque seria muito bom. Eu falo pra galera, olha, eu adoraria que alguém me vendesse ganhar R$2.000 por dia. Cara, fácil. Mas isso eu acho que não é nem só no mercado financeiro, pra tudo, né? Você vê que os tudo. cursos de emagrecimento, que é os que mais vendem, perca 10 quilos em 30 dias. Sem sair de casa, no sofá. É tudo assim, né? Exato. E aí o que acontece? A vontade da pessoa, nesses anúncios, por essas pessoas, está sendo usada contra ela. E ela sabe disso e ela vai. Entendeu? É uma parada para ser estudada e não é por mim, mas realmente é um comportamento a ser estudado. Pô, eu tô com um problema, tô querendo ter uma vida melhor para minha família, eu quero ter uma vida melhor minha, eu quero realizar sonhos, viagens, tudo que eu quero. Como eu faço isso e rápido? Aí aparece alguém, aprenda a ganhar R$2.000 rápido e todo dia. O cara fala, é isso que eu quero. 2.000 por dia, vezes 21 dias faz uma conta de padeiro. no mês. Não, e ele pensa assim, eu nem quero esses 2.000, pô, se eu ganhar 400 por dia, tá ótimo. Eu nem quero esses 2.000 não, vou fazer o curso desse cara. Aí o cara cai na parada, entendeu? E aí o cara aparece lá com um carrão, né? Principalmente pra mostrar que, ó, tá vendo? Eu consegui. Carro, eu não sei qual é essa onda. É verdade. Essa pira de ficar em cima do capô de carro, entendeu? Eu não sei qual é o lance. Eu queria ter um Porsche pra ficar em cima do capô. Ficar em cima do capô? Mas vocês estão falando um pouquinho, o Léo falou sobre o quanto que ele consegue geralmente fazer no mês. O pessoal vende muito essa questão da consistência, né? Cara, e eu já vi outros traders falando assim, cara, consistência é balela, cara. Assim, eu opero, vou lá, opero, eu tento tirar o melhor, mas eu não consigo dizer pra você que eu vou ter, sei lá, dos 21 pregões que vai ter no mês, eu vou ter, sei lá, 20 vencedores ou, sei lá, 15 vencedores e o restante não. O que você acha sobre esse conceito de consistência? É porque a ideia que ele tá passando é que ele não segue um padrão de comportamento, é simples. O padrão de comportamento é você fazer todo dia as mesmas coisas para ter os mesmos resultados. Se você quebra esse padrão, você não vai ter o mesmo resultado. Logo, não vai ser consistente. Voltando àquela ideia do filme e tudo mais. Eu olho, tem 21, 22 pregões no mês. Se dentro desses 21 a gente tiver 12 que apresente o meu padrão, eu vou lá e boto o meu dinheiro. É óbvio que às vezes eu tomo stop feio. Mas eu falo, beleza, quebrou-se o padrão. O cara que a operação que devia dar certo não deu, o mercado mudou. Não é um problema meu nem da técnica, é do mercado. Paciência. Provavelmente não opero mais aquele dia. Na próxima ideia, tem que ser melhor do que a anterior foi apresentada. Senão eu também não faço. Então existe muito do trader saber selecionar as operações que a técnica dele está jogando para ele. Trader é um cara que aprende a validar ideias e não um cara que fica clicando em botão que nem um louco. A técnica vai te ensinar a validar ideias. Localizar padrões e aproveitar. Foi o que o Ricardo Brasil falou aqui. Eu acho que o que você está falando é mais assim, a consistência é de atitudes, não de resultados. É o que você falou, você faz consistentemente aquela coisa. Se o seu modelo operacional não te apresentar nenhuma oportunidade durante o mês, você não vai clicar. Não certo? faça nada. Exatamente. Então, você tem que ser consistente no que você faz. Obviamente que você sabe que a longo prazo aquele é um modelo bom e ele vai te dar resultado a longo prazo. Exato, Mas se não deu uma operação 1, 2, 3 dias... Você não fez nada nesses 1, 2, 3 Tudo é probabilidade, é estatística. Você tem que ter uma probabilidade de... Beleza, se eu seguir por essa linha, eu vou ganhar mais ou vou perder mais? Se eu ganhar 80% das vezes, você quer, é uma probabilidade que você curte, vai lá e fique nesse mundinho fazendo o que você aprendeu a fazer para que você lucre 80% das vezes. Mas aí o que quebra esse padrão e tudo que você falou é justamente a galera querendo ganhar todo dia. A parada do todo dia, ela convence, ela move montanhas, entendeu? Concordo. E não é assim. A gente não opera todo dia. Nem todo dia é dia de operar. É mais fácil você não operar do que você operar todo dia, perder teu dinheiro e não ser consistente. Foi que a gente fala desse estudo dos 90% dos traders que perdem. Assim, mas muito que a gente vê, eu vou contar aí dois casos que foram de pessoas próximas a mim, né? São pessoas, uma delas é uma pessoa que estava desempregada, que na pandemia perdeu o emprego e começou a fazer day trade. Cara, esse cara, ele tava fazendo o day trade para pagar a janta. Então, assim, a probabilidade de ele perder é muito grande, porque ele não tem essa oportunidade de falar assim, hoje eu não vou operar, vou ficar um mês sem operar. Entendeu? Ele não tem essa gordura pra Mas o mercado financeiro não é pra esse cara. Você entendeu? Uma das coisas que eu falo logo de cara quando eu vou abrir um curso, se você for pegar dinheiro emprestado para fazer meu curso, não faça.
Não é a hora de você estar aprendendo comigo. Se você vai pegar o único dinheiro que você tem na conta para fazer meu curso, não faça, porque vai dar ruim. É a fórmula do insucesso. Você precisar fazer um curso para poder, logo depois, pagar o curso com o que tu aprendeu no dia seguinte, é um processo, cara. Eu não entendo o seguinte, o cara para ser um médico demora pelo menos uns 10 anos, 5 a 10 anos, depois de faculdade 6 anos, depois de residência, e o cara ainda sai depois disso tudo ainda inseguro. Advogado é a mesma coisa, qualquer tipo de faculdade, de profissão, vai pelo mesmo caminho. O cara sai mal ruim, vai ser estagiário, trainee, para depois de ser alguma coisa. Aí no mercado financeiro, na bolsa de valores, mexendo com o dinheiro dele, ele acha que depois no final de semana fazendo o curso, ele vai ser bom pra cacete, pra estar pagando, eu tendo a vida que o cara quer. Qual é a chance disso dar ruim? É total, né, cara? Não, e sem contar que usando esse mesmo exemplo que você deu, que é uma coisa que eu gosto de falar, é quantas pessoas tentaram passar por esse processo, desse médico que demorou todo esse tempo e ainda é inseguro. Né? Então, você pega a relação candidato-vaga de um vestibular de medicina, e aí depois quantas pessoas desistem no meio do caminho da faculdade. Jogador de futebol que ganha realmente dinheiro. Então a gente vê que na vida como um todo, é muito mais fácil você fracassar do que chegar onde você quer. Em qualquer coisa, em qualquer âmbito. A estatística sempre joga contra você. Então é natural que isso aconteça em todos os aspectos. Eu quero ser um médico bem-sucedido. Cara, 99,9% das pessoas não vão conseguir. É o futebol, que você falou. Quantos jogadores sequer chegam lá? E os que chegam, muitos da Série B, C, D, ganham nem para se sustentar, né? E a gente acaba levando essa estatística no mercado financeiro como se fosse algo de outro mundo e tal. É isso mesmo, e eu vou ser bem sincero, cara. Eu não acho que isso venha a mudar algum dia. Não sei, também acho que não. E as pessoas falam, não, o mercado financeiro é impossível. Ninguém ganha no mercado financeiro. É um cassino, é uma roleta. Ou então esses dados que saiu da FGV, de 90 e tanto, 90%, antes da FGV lançar, o mercado americano tinha lançado uma pesquisa também, um número parecido, 90 e cacetada. Mas aí o que faltou nessa pesquisa foi perguntar, quanto tempo você treinou antes de começar a botar o teu dinheiro em risco? Cara, foi crucial, não sei como é que eles não perguntaram isso. Porque mudaria muito. Aí, beleza, de 90% de pessoas que perdem dinheiro, se, sei lá, 80% falar, cara, eu fiz um curso no final de semana e tentei, eu nem fiz curso e tentei, você fala, calma aí, tá reclamando como? Você nem tentou, você só simplesmente jogou tudo ali, assim, querendo ter uma sorte de ganhar na loteria, mas o mercado não é isso, né? Mas e você, Léo? Quanto tempo você acha que você demorou para falar assim, cara? Cara, no mínimo uns 12 anos, porque 12 anos? Eu desenvolvi um método próprio, né? Então eu sou ponto fora da curva. Por isso que eu gosto de usar exemplo esses alunos. O Fernando, ele demorou 2 anos para atingir o primeiro milhão dele. Pelo menos, eu tenho muito aluno que recupera a conta, porque se ferrou todinho em verde e amarelo, em 1 ano e meio no mínimo, para você pensar... Mas estudando bastante? Todo dia, o tempo inteiro. Quando dá. No ônibus, voltando do trabalho, no metrô, de madrugada, final de semana. A minha vida era isso, cara. Eu chamava o meu escritório, nessa época de estudo, de senzala, minha senzalinha. Eu falava, tô na senzala. Porque era um quartinho de empregada nos fundos do apartamento que não tinha nem janela. No verão do Rio de Janeiro. Com o CPU do computador baforando calor quente. De todos os jeitos. Então, cara, era muito pesado. Mas eu tava ali todo dia, 18 horas por dia, dentro daquela salinha da senzala, estudando. Olhando o gráfico, olhando o padrão, vendo se repete, se não repete. Agora tem que mexer com o stop. Como é que vai usar o stop? Então, eu sou ponto fora da curva que eu tive que desenvolver do zero. E, obviamente, isso é muito mais complicado, né? Legal. Léo, a gente vai fazer uma pausa aqui, que a gente tem um quadro no programa. Você conhece o Vinícius, né? Ele gosta de colocar as pessoas em ensaiar junto. É isso. Mas você fica muito confortável para você responder o que você quiser. Tá. Ele chama Comprovende. Então a gente vai citar nomes ou situações. Parece que aquele pra quem você tira o chapéu, né? Então se você gosta da... Olha só, eu já coleciono muita inimizade nesses 26 anos. Muito. Não, você fica... Aliás, não é só Comprovende. A gente fala Comprovende, mas se você quiser, você pode falar, eu não opero. Então eu não opino. Sincero como eu sou, não foi. Você pode falar não opero, ou você pode falar assim, corta monstrão, tira essa parte, tá? Quer começar, Vinícius? Vamos lá. Posso começar? Claro. Vamos lá. Você compra ou vende gráficos atemporais? Você já falou. Eu compro.
começou muito fácil. Agora, o conceito de comprar e vender aqui no caso... Você gosta ou não o vender é o ruim, porque dá mesmo. Eu gosto dos dois. Senão parece que eu sou trader que compra. Isso, é um bom ou ruim, exatamente. Tá bom. Mas compra, acho que você explicou um pouco aí durante a nossa conversa, que você usa, inclusive, bastante. Então, comprado em gráficos atemporais. Sim. Cara, vou até falar um nome aqui que a gente citou durante a nossa conversa. Você compra ou vende Oliver Velez. É Velez ou Velez? Velez. É André Werneck ou André Werneck? Werneck. Eu sempre falei Werneck, você falou Werneck. Não. Deu uma acentuada. Você deu uma acentuada. Eu gostei, foi uma Perdoa. acentuada bonita. Ficou diferente, Senti até um né? gringo. O que você acha? Eu vendo. Você vende? Sim, senhor. Mas eu lembro que vocês trouxeram ele pra cá, né, na época da Trader Life e tal, e aí depois ele parou de vir pro Brasil e tal, ele acabou deixando vocês na mão, foi isso? Não foi, é porque o método do Oliver, ele é muito preso ao volume do mercado americano, que é um mercado milhões de vezes maior que o nosso. E o nosso mercado é muito pequeno, então a falta desse volume dá uma judiada. Não digo que é ruim, mas acho que não é o que seria a mesma coisa para lá, ou no mercado de criptomoedas, ou em Forex da vida. Eu acho que no futuro, se o nosso mercado começar a crescer como vem crescendo, vai ser super bacana, mas hoje eu acho que não é um método que está assim, muito mais lá para fora do que para o nosso mercado a pequenez que ele é, entendeu? Em termos de volume. Ele falou que eu gosto de colocar os convidados numa saia justa, mas quem fez a lista foi ele, tá? Só faço o que me mandam, cara, sou empregado aqui. Vamos lá, Léo, você compra ou vende Forex, opções binárias e apostas esportivas? Esses mercados não regulados aí, né? Forex eu acho muito bacana, tá? Eu já me estrepei todinho, perdi $50 mil nessa história, na época que, cara, era pior do que é hoje. Todas as corretoras ficavam em ilhas estranhas, eu tava operando petróleo, vendi petróleo, a plataforma travou antes de eu botar o stop. E aí eu cacei ilhas Caimãs lá, liguei pra mulher, a mulher falava com sotaque bizarro em inglês, a gente não se entendia. Aí ela me passou pra mesa de operação, outra pessoa com sotaque bizarro, a gente não se entendia. Passaram-se uns 10, 15 minutos, quando voltou o petróleo, ele limpou os $50 mil da minha conta. Mas isso era, sei lá, 10 anos atrás. Mas eu acho o mercado bacana, o problema são as corretoras. Esse é o problema desse mercado. É um volume bacana, é um mercado 24 horas, então beneficia muito a galera que não tá das 9 às 18, horário comercial brasileiro. Então, sim. Opções binárias não é mercado, então nunca. É um submercado, não é regulado. Todo mundo sabe que as corretoras que atuam, elas são a contraparte de todas as negociações. São o trader que está lá e que não quer acreditar nisso, mas é assim que funciona. E trader esportivo, cara, também é outra bizarrice que não dá, não. Tá muito distorcido isso, né, cara? Com certeza. Trader esportivo, o que tem agora de analista de trader esportivo. É sinais, né? Os caras dão sinais. Os caras dão sinais. Não, tem também de jogos, né? Aquele... Tem cassino mesmo. Tem de jogos de videogame, tipo Counter-Strike, então... Tem um time A com um time B, então tem bolsas de apostas. O que tu acha? Aposta tudo. Pode apostar em qualquer coisa, até se teu vizinho vai descer pra trabalhar ou não. Cara, qualquer coisa você aposta, entendeu? Aí depois o pessoal fala, não, eu tenho medo da bolsa. Do prédio, eu acho medo da bolsa, de investir em Petrobras. Lá, vizinho desceu, não, então toma aqui teu dinheiro. E o cara não quer investir em Petrobras, é que assim... Eu fui fazer um teste nesse negócio de apostas esportivas, né? Pra ver como é que funciona o sistema e tudo isso. Para você abrir a conta, é 1 segundo. É claro, eles querem o seu dinheiro lá dentro o mais rápido possível. Resgatar. E você tem que ter, para você abrir uma conta numa corretora, a gente tem que seguir regra da CVM, regra da BSN. Tem que estar regulado, a verdade é essa. Cara, você abre a conta, você realmente, em 1 minuto você abre a conta. Em 1 minuto e aí manda dinheiro via Pix? Acabou. E você, assim, bom... Aí para sacar é outro. Vamos chamar um trader de aposta esportiva? Não, cara, verdade, né? Tá convidado aí, pessoal. Vamos procurar de opções binárias, a gente quer conversar com todo mundo. Vai lá, sua vez. Você compra ou vende? Ó, essa aqui é polêmica, hein? Você que fez. Você compra ou vende o André Machado? Cara, eu super compro o André. Acho que ele é um excelente professor, bem melhor do que ele é trader. Mas ele é um cara, assim, das poucas pessoas que a gente conhece de mercado que é um cara do bem. Ele é super do bem, não existe maldade no André. Ele quer todo mundo bem, ele ajuda todo mundo, então ele é um cara genial. E como professor, ele também, assim, genial. Eu nunca aprendi nada com ele porque, infelizmente,
não é a linha que eu curto, né, de análise técnica. Como eu falei, quando eu conheci o André, eu já tinha a minha linha definida do meu método. Mas ele estava em vários projetos, ele foi meu sócio em vários projetos. E, cara, a gente sempre teve um relacionamento muito legal, por mais que hoje a gente já não tenha nada junto, nenhum projeto, mas ele é um ótimo professor, cara. Ele é muito bom professor, para quem curte análise técnica clássica, né? Tem opções muito divergentes aí, né? Inclusive sobre esse outro nome aqui, Vinícius. Olha lá, esse daí é o que a gente coloca em todos, né? Porque pra chamar atenção, pra ver se a gente bomba. Atenção, hypar. Você compra ou vende o trader mais conhecido do Brasil, Ports Trader? Cara, você tem que vender tudo que puder dele, porque, na verdade, ele faz um grande serviço para o mercado, né? Ele e outros. Eu não vou julgar ele aqui, porque não estou nessa posição, óbvio, né? Mas ele faz justamente o que eu sempre lutei e luto contra. Não é fácil, não vai aprender do dia para a noite, você não vai lucrar diariamente algum valor. Você pode fazer isso depois de anos estudando, mas fazer um curso esperando que no dia seguinte você vai lucrar dessa forma é um desserviço. E, obviamente, a forma como ele vende. A forma que ele vende olha, eu tô no carro, eu tô em Paris, eu sou impactado pelo conteúdo dele. Inclusive, eu já mandei uma mensagem para ele, falando assim, Portes, eu tenho muitos anos de experiência no mercado, provavelmente o que tu tem de vida eu tenho de mercado financeiro. Se você quiser, eu crio para você uma estratégia, uma técnica, só tua, e você para de vender essa porcaria que tu tá vendendo e vende o que eu tô te dando, porque eu tenho certeza que vai dar bom, e as pessoas pelo menos vão ter uma chance de ganhar. Mas ele não dá não, cara. Ele respondeu? Não respondeu. Você imagina? Inclusive, Portes... o dia que ele quiser ver. Esperamos você aqui, Ele não vai vir, cara. Ele não vai vir. Eu também mandei esses dias eu mandei para um youtuber muito famoso, que tem atualmente a maior live de day trade, ele faz live diária. E ele só perde, ele perde horrores. Ah, a gente conhece quem é. Não vou citar o nome, se vocês quiserem. É um cara do sertão. Sertão da onde? É o xerifão. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, cara... Ele hoje tá com a maior live? Acho sério? Sim, Quantas mil pessoas? 2.000 pessoas. Depende de quanto ele tá perdendo. Quanto mais ele perde, mais tem gente. As pessoas gostam. Né? Mas o povo entra lá pra trollar ou entra pra apoiar? Não, entra pra encher o saco dele. Ele vai encher o saco. Mas eu vou te falar... Eu acho que ele dá muita cara a tapa. Eu não teria essa coragem de perder 20 mil, 200 mil e continuar fazendo live. Encerrar a live ali na hora, todo mundo faria. Ele continua, cara. Mas eu mandei mensagem pra ele, porque geralmente meus alunos falam, pô, tu não quer ajudar esse cara? Eu chamei, peguei o e-mail dele, mandei pra ele, falei a mesma coisa. Falei, olha, se você quiser, eu te ensino a minha técnica de graça, eu não quero nada. Tu não precisa nem divulgar que foi eu que tô te ensinando, não quero holofote. Mas eu quero te ajudar, porque você tem um canal absurdo, com uma presença absurda diária, ele opera de segunda a sexta. Ele é um cara puta carismático, né? Fala bem. E aí, mas também não respondeu. Eu falei, beleza, cara. Eu ofereço a ajuda, eu ofereço o meu conhecimento, se o cara quiser. Você compra ou vende ele? Tem um chorinho aqui, Vinícius, no compra ou vende, Xerifão Trader. Cara, eu vou vender porque, infelizmente, ele faz também um desserviço, mostrando que ele opera diariamente. Então, ele mostra que o mercado não funciona. Ele só perde. Eu vi que ele tá perdendo esse ano mais de R$1 milhão. Isso, 3 meses atrás. Ele faz de propósito ou ele não? Não, acho que ele tenta, cara. Muita gente fala que ele opera a conta demo e aí usa... Bom, é difícil saber. Fica usando os outros aí, cara. Não. Acho que ele tenho conta demo. Ele mostra a conta e tudo mais, mas acho que um cara que faz uma live diária e só perde, ele tá muito mais afastando as pessoas do mercado como um todo, não dele, mas do mercado, do que falando, pô, o mercado dá certo. Concordo. Sim, eu não tenho opinião formada sobre o cara em si, mas eu tenho opinião formada sobre o que ele faz, que é operar diariamente ali um ativo e acabar, cara, querendo ou não, induz as pessoas, né? Principalmente um cara que tem aí 2.000 pessoas assistindo ele. Então, acho que é meio... como eu posso dizer? Irresponsável. É isso. Mas eu acho que se ele consertasse o operacional dele, ele teria tudo para ser a grande, sim, personalidade do mercado. Cara. É por causa do porque ele é carisma, bem carismático, né? um cara carismático, carisma, se comunica bem e tal. Ele só precisa consertar. Inclusive, ó, Xerifão, queremos você aqui, hein, Xerifão? Chama também Fabrício aqui. Fabrício carismático, eu acho ele muito carismático. Qual é o Fabrício? Fabrício... O My Friend? My Friend. O Fabrício Gonçalves? Você tá colocando o Fabrício Gonçalves no mesmo patamar de Portes e Xerifão? Não, é que você falou de pessoas carismáticas, acho que o Fabrício é muito carismático. Tá bom. Mas falando sobre o Portes, é uma opinião que as pessoas têm aqui.
é unânime uma opinião que o marketing é agressivo, mas eu já vi algumas pessoas lidarem pelo fato de, cara, não, ele tá trazendo gente pro mercado, tá trazendo gente pra conhecer... Tá trazendo gente pro abate, velho. Se você tá trazendo gente pro precipício, é fogo, né, velho? Eu concordo com o Léo. Eu concordo com todos os comentários dos nossos convidados. Eu sou neutro, mas todo mundo que vem aqui falar uma coisa do Porsche, o Felipe concorda. Eu concordo. Não vou discordar, né? Léo. É que eu acho que essa galera que tem uma visibilidade tão grande podia usar isso pro bem, né, velho? Pra mostrar que existe um lado pra acontecer. Mas será que ele não tem uma visibilidade tão grande porque usou dessa forma? Porque ele fez isso, né? Com certeza. Se tivesse usado pro bem? Nascendo há 5 anos atrás. Eu também vi ele nascendo, cara. Eu lembro que o cara falou assim pra mim, você conhece esse cara? Eu falei, não. Eu comecei a acompanhar ele, mas porque ele postava muito conteúdo... De Nasdaq, não era? É. Operando via técnica mais Ninja. clássica e tudo mais. E eu falei, cara, é mais um. Mas ele não sai de cena. Ó, durante 26 anos eu já vi muita gente nascer e morrer. Sair de cena. Mas ele é um bom publicitário. Isso é verdade, cara. Ó, isso a gente tem que dar o braço a torcer. Eu também. Eu não tenho tanto tempo de mercado quanto você. Eu tenho 12 anos de mercado. Mas já vi muito guru nascer e morrer. E ele é um cara que se manteve. Vou abrir um dado pra você. Quando o meu escritório começou a ficar muito grande, muitos desses influencers atuais foram meus clientes. Entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Não vou abrir, obviamente, mas... E eu estava conversando hoje com uma pessoa que também tinha um escritório com outros influencers. Eu falei assim pra ela, eu falei, pô, se a gente começar a falar o que a gente sabe, quem realmente ganha, quem realmente não ganha, não para um de pé. Léo, eu trabalho 16 anos em corretora. Entendeu? Eu já vi muita conta rodar. Nós estamos ficando velhos, Eu já vi muita 12, conta 16, rodar. então, pelo amor de Deus. Eu tenho muito cuidado em falar, porque a maior parte dessa galera foi meu cliente, tinha conta lá. E eu tava lá vendo o que estava acontecendo, se estava ganhando, se estava perdendo. Então eu sei o que se passa. Então, às vezes me dói muito ver um cara vendendo, ter uma exposição muito alta, e eu sei quem esse cara realmente é ou que não é. Eu sei, cara, já vi muita... Porque você trabalha, você lida com os caras são seus clientes. Claro que tem toda a questão do sigilo bancário, jamais abriria o nome de qualquer pessoa. Sim. Mas assim, eu vi muita gente ganhando. Eu falo até certo ponto. Eu vi muita gente ganhando também, tá? Eu vi muita gente ganhando. Assim, muita gente é a menor parte. Não, dos caras que são mais considerados traders de elite, né? Eu vi alguns ganhando, mas eu vi muita gente perdendo também. Eu coleciono história. Você tá falando do Didi Aguiar aqui. O dia que ele vier aqui, eu quero vir junto, que eu tenho muita história pra contar com o Didi, cara. Pô, o Didi, ele falou que vai vir, mas ele tá nos Estados Unidos, ele tá no Brasil, né? Ele falou que quando ele vier, ele vai... O Didi é uma figuraça, né, cara? Cara... Vamos fazer lá em loco com ele, Vinícius? Será que ativa muita gente pra lá? Eu sinto muita falta hoje em dia da galera novata do mercado chegar e respeitar a história de quem tava aqui no mercado. Eu vi isso muito com o Stormer numa postagem, ele tomou uma hateada braba. Daí ele disse, cara, se vocês soubessem o que vocês usam hoje, que eu acabei construindo pra vocês, o Didi é outro, cara. O cara tava aqui antes de mim, entendeu? Márcio Noronha. Pavimentou, né? O Fausto, Botelho, a galera que tava aqui no começo. E o Fausto até hoje, entendeu? Lá falando de Bitcoin. Cara, e como é que vocês chegam não sabendo quem são? É como você entrar numa casa... E eu falo assim, eu não quero falar com ninguém. Dane-se todos de vocês. Agora que é eu que mando aqui. O cara tem 6 meses de mercado e acha que sabe mais do que ele tem 20 anos. Né? Mas essa é a distorção do tempo de mercado com a influência do marketing digital. Fê? Gente, a gente quer agradecer aqui a presença do Léo. Cara, que papo... Tá convidado pra voltar, leve, Léo. De verdade. Muito obrigado mesmo. A gente vai deixar aqui esses últimos minutos pra você dar bom, os seus contatos aí, falar um pouco sobre a sua história, como o pessoal te acha. A gente chama de 3 minutos para mexer no mercado. E antes disso, quando o Didi vier aqui, tá convidado. Tá convidadíssimo. Beleza, vem. Bem, se você quiser aprender um pouco comigo, eu não curto ser influencer, é uma coisa que eu não sou, acabo sendo por uma necessidade de estar nas minhas redes sociais. Então não espere me ver em capô de carro, viajando ao mundo falando, olha, você quer pagar aquilo com esse dinheiro? Aliás, quando a gente viaja, o trader que realmente é trader, ele não opera porra nenhuma, porque o sinal da internet do hotel é uma porcaria. Já tentou botar 50 contratos usando o Wi-Fi do hotel? Não, é horrível, já tentei e não rola. Então a gente opera de casa. Sem contar que sua cabeça não tá, não. Nossa, não tá. É filho gritando, esposa reclamando que você tá no computador. Não tem como. Férias é férias. Não dá rodar o mundo operando, pagando viagem, não rola. Mas se você quiser, meu contato lá no meu Instagram é Leo_Werneck_oficial. E recentemente eu lancei um site que reúne todos os influencers que a gente curte, que eu curto o trabalho. Se chama tradersflix.com.br.
Lá nesse site você me acha conteúdo de outras pessoas. Fui eu que criei e é um projeto que eu coloco conteúdo de todo mundo que merece ser assistido. Para que você veja, como eu falei, em algum que você curta o trabalho, que você curta o jeito, que você curta a forma de explicar. Eu não tenho problema em achar que o cara tem que estar só olhando para mim o tempo inteiro. Curte quem você realmente acha que tem que curtir, mas sem acreditar em promessas vazias, porque isso não vai rolar. Você tá fazendo um compilado, você vai lá, você baixa da internet e você unifica. Não, eu chamo o influencer. Ah, você tá chamando o cara. Chamo, você não quer vir botar teu conteúdo aqui? Pô, ele é de legal. graça, não paga nada, eu distribuo para todo mundo. Eu faço o marketing do teu conteúdo para todo mundo tá lá. E o site tá começando a bombar, cara, com essa ideia. Pô, que animal, cara. Ideia... Eu tô pensando, mas eu já sabia, o Léo tinha me chamado pra fazer. Eu não sabia, não. Não algumas sabia coisas lá, esse outro business, eu não sabia, não. Que legal, cara. Coloca nosso podcast lá. Posso botar. Cara, parabéns, de verdade. De pessoas assim que a gente precisa no mercado. Vini. Isso aí. Só queria agradecer o Léo. E mais uma vez, antes de a gente finalizar aqui, se você tem interesse aí em uma plataforma grátis, uma corretora estável e ainda ganhar R$100 de cashback para operar, tá aqui o QR Code em algum lugar na tela ou no link na descrição. Obrigado, Vini, mais uma vez. Obrigado, irmão. Gente, obrigado, Léo. E até a próxima. Já tá convidadíssimo para voltar, hein? Falou, gente. Grande abraço. Bora. Tchau. Obrigado, Léo. Obrigado. Valeu. Fê, valeu, monstrão.